E aí, pessoal? Eu tô aqui desenvolvendo um projeto para a empresa, tá? E eu caí nessa situação aqui agora que alguns cursos eles têm imagem de banner, né? Enquanto outros não, né? E como que isso aqui está sendo implementado? Eu tô aqui com o projeto Next, né? E aqui é onde eu defino a imagem de banner do curso. Então ele tem aqui no source dele a URL, né? Eu estou aqui usando o nosso back-end local, né? Dentro dele a gente tem uma pasta pública chamada Uploads. Dentro dessa pasta eu criei uma pasta com o nome do projeto, né? E aí lá dentro eu busco aqui uma imagem que tenha o mesmo ID que o curso, né? E é um padrão nosso utilizar o WebP, então é por isso que a extensão ela fica fixa aqui, tá? Por que isso aqui está sendo feito dessa forma aqui? É porque os dados do curso eles vêm de uma API que eles não têm vínculo com imagem, tá? Então da API eu não tenho retorno de qual é a imagem que o curso utiliza, né? Alguma coisa assim. Então foi a solução que eu encontrei temporária aqui, pelo menos, para resolver a situação. Tá funcionando bem, tá? Mas não é o nosso foco. O problema aqui, como eu disse, então, é que alguns cursos eles têm a imagem, eu encontro, e outros não. Então isso significa que esses cursos não tiveram imagens cadastradas. Então isso já me abre um leque de possibilidade de que as pessoas podem cadastrar cursos sem cadastrar uma imagem, sem lembrar de cadastrar uma imagem. Porque não vai estar lá no mesmo formulário de cadastro do curso, né? Não vai ter um campo lá definindo qual é a imagem. Então eu preciso achar uma forma de ter um fallback aqui, vocês concordam? Então esse é o caso aqui, o cenário. Obviamente, né, a primeira coisa que eu fiz foi debugar aqui o componente. Então eu vim aqui, dei Ctrl espaço e comecei a buscar alguma coisa que pudesse me ajudar, tá? Tentei algumas coisas e nenhuma delas funcionou. Então, como eu estou usando o Next, o que eu fiz? Eu vim aqui para a documentação do Next, né? Eu vim aqui no componente Image, tá? Na documentação dele. Vim aqui na referência e vi as propriedades que ele recebe. E aí eu encontrei esse carinha aqui, ó, onError, tá? Então aqui eu olhei que ele tem a possibilidade de a gente fazer uma tratativa quando há algum erro na imagem, tá? Então ele tem essa opção aqui, que então ele recebe aqui uma função de callback, né, para fazer a tratativa. Exibe o modal, exibe uma mensagem, né, ou de repente adiciona uma imagem de fallback, né? E graças à documentação do Next, que ela é bem definida aqui, né, graças a Deus, eles deixam aqui explícito, né, que se a gente for utilizar o atributo onError, a gente precisa transformar esse cara num client component. Então eu nem gastei tempo tentando criar algo ali dentro do meu server component. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi isolar esse cara aqui em um outro componente. Então eu criei aqui o componente image with fallback, né, que eu acho que é um nome bem intuitivo para o componente. E aqui então tem a implementação dele. Tá? Então aqui eu defini o nome do componente, image with fallback. E aí na tipagem dele aqui eu aproveitei para estender a tipagem do next image, né, porque eu quero continuar utilizando ele aqui embaixo. Então eu quero ter as props dele. Não quero perder o benefício do Next Image, já que eu estou utilizando o Next. Né? A única coisa que eu fiz então aqui é que eu estendi ele adicionando uma propriedade chamada Fallback Source. Né? Então aqui eu fiz um spread, né, nas props, desestruturei o source e o fallback source. Né? E aí, como eu já estou dentro de um client component, porque a documentação me obrigou, né, me disse que eu precisava fazer isso, então não tem por que eu não utilizar aqui alguns hooks para me auxiliar. Então aqui em cima eu tenho um useState que começa como false, que ele vai ver se existe algum erro, né? E se tiver, faz o set ali para true. Então aqui eu tenho a função auxiliar, que ela é executada quando há um erro. Né? Então, acontecer algum erro com a imagem, dispara essa função aqui, que ela vai validar aqui, né? Se tem algum erro com base no próprio state. Né? Aqui embaixo eu defini uma const chamada currentSource, né, que é para mim literalmente conseguir identificar se eu estou utilizando o fallback ou se é o source tradicional, né, e eu faço isso através do uso do meu state ali em cima. Então, se há algum erro, eu utilizo o fallback, se não há erro, eu utilizo o source. Né. E aqui, como o fallback ele pode vir como undefined e o source do Next ele só aceita uma string ou um static import, então ele não aceita um undefined, eu preciso fazer uma validação. Né. Então, se o current aqui em cima ele vier como undefined, então eu retorno null, que aí o source aqui ele aceita um null, porque daí ele nem vai renderizar esse cara aqui. Tá? Então nem vai chegar nessa parte aqui embaixo. Então aqui ficou bem simples, né? Mas ficou bem intuitivo, ficou fácil de bater o olho aqui e entender o que cada coisa faz. Né? E aí o que eu preciso fazer agora, ao invés de aqui utilizar o componente do NextImage, eu utilizo o NextImage with fallback, que é o meu componente que eu criei.
E aqui embaixo eu só preciso adicionar então o fallback, né? Então fallback source. Aí aqui eu posso utilizar, eu tenho uma imagem aqui padrão dentro do meu front-end aqui, né? Que está dentro de images, que é o default banner bg.jpg, se eu não me engano. Tá? Então, se a gente voltar agora aqui para o browser, voltar aqui para o projeto, a gente percebe agora que então a gente tem um fallback. Tá? Então, se não tem a imagem do curso, pelo menos eu tenho um fallback aqui, né, que eu estou utilizando aqui como teste. E aí agora eu preciso repassar isso aqui para os designers para eles me ajudar com uma imagem bonitinha de fallback. Tá? Então, o intuito aqui desse vídeo aqui era compartilhar a minha implementação. Né? Eu encontrei na internet algumas outras formas, inclusive algumas similares a essa aqui, né? Mas aí o pessoal estava utilizando UseState e UseEffect para fazer a tratativa e eu não acho que seja uma boa solução. Tá? Eu acho que da maneira que eu implementei aqui ficou bem limpo, bem organizado e bem fácil, né, de entender o que cada coisa é responsável por aqui dentro. Tá? Então fica aí a minha dica para vocês e até a próxima.